Olá pessoal, meu nome é Sérgio e sejam bem-vindos a mais uma aula de programação web. Nessa videoaula a gente vai dar continuidade à parte de anotar as nossas tabelas no Hibernate. Só relembrando que nós fizemos nas aulas passadas, nós fizemos a anotação da tabela fabricante, depois fizemos a anotação da tabela funcionário e depois fizemos a anotação da tabela produto. Faltam, no caso, duas. Falta a tabela de vendas e a tabela de itens da venda. Nessa videoaula eu vou estar fazendo, no caso, a tabela de vendas e depois na próxima videoaula eu vou fazer a tabela de itens. Então a nossa tabela de venda, ela tem 4 campos, sendo que o primeiro é o código, autoincremento, tem o horário, que é timestamp. Esse aí vai ser legal porque até agora em nenhum momento, em nenhuma tabela a gente tinha campo do tipo data. Então vou mostrar para vocês como que eu faço, no caso, campos do tipo data no Hibernate. Tem um campo decimal, o decimal no caso já mostrei para vocês como funciona. E temos uma chave estrangeira, no caso a chave estrangeira que se liga com funcionário. Então eu vou ter que fazer, o funcionário já está pronto. Então eu vou ter que fazer essa ligação dessa chave estrangeira no caso da venda. Tá, vamos então lá no nosso Eclipse. O meu já está aberto. E vamos criar a classe para criar a venda. Então eu vou deixar no caso a cola aqui, ela vai estar aparecendo aí para vocês irem seguindo aí na direita de vocês. Então a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou criar aqui no caso a minha classe que vai ser a minha venda. Então eu vou clicar com o botão direito no domain, vou escolher a opção new e aí eu escolho a opção class. No campo name eu vou escrever venda. E lembrando, venda com V maiúsculo para seguir a convenção. E vou pressionar o botão Finish. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou anotar falando que ele é uma entidade de persistência. Então, eu vou colocar deixa eu até maximizar aqui, clicar com o botão direito aqui. Desculpa, dar um clique duplo. @entity, para dizer que é uma entidade de persistência. Detalhe, pessoal, estou usando o Ctrl espaço para fazer os imports automáticos. Então não se esqueça que se você não fizer os imports, se você não usar o Ctrl espaço, você vai ter que importar uma a uma à mão. Aí eu vou colocar o @table para dizer que ele é uma tabela. No table eu preciso informar o name. O name, como vocês podem ver na direita, é tbl underline vendas. Esse é o nome que nós vamos colocar na nossa tabela. A nossa tabela, ela tem 4 campos. Então, o primeiro campo é a chave primária. No caso, é o código da venda. Então, eu vou criar ele private long código. Ele vai ser long porque, no caso, ele está como big int. A gente viu que quando o campo é chave primária, eu tenho que colocar o @id. Então, eu vou colocar o @id e tem que colocar o @generated_value. O generated_value, lembrando, ele serve para eu informar como que a minha chave primária vai ser gerada. No caso, ela vai ser gerada como auto, ou seja, vai ser gerada automaticamente. E tem que colocar o @column para eu informar qual é o nome da minha coluna, ou seja, como que é o nome da base de dados. No Java vai chamar código, só que na tabela ele tem outro nome. Vou colocar então aqui o nome da minha coluna. Como vocês podem ver aí na imagem à direita, o nome é vem underline código. Pronto, está feita a chave primária. Agora eu preciso fazer o horário. Eu tenho que fazer o horário, eu tenho que fazer o valor total e a chave estrangeira. O horário, ele vai ser novidade. O horário em Java, eu vou representar através do tipo date. O date, ele está no Java util e eu vou precisar fazer um import dele. Então, você vai escrever D, Ctrl espaço, e vai escolher o Java util date. Toma cuidado, que eu tenho 4 dates. Eu quero esse segundo aqui, Java util date. Vou dar um clique duplo nele, ele já fez o import aqui para mim, e vou chamar de horário. Ah, mas alguém pode falar, e se eu quiser guardar a hora? Também é date. Então, tanto faz para você guardar datas ou guardar horas, o tipo é date. Aí eu vou ensinar para vocês agora como que eu faço para falar que um date vai guardar a data ou um date vai guardar a hora.
Então, primeiramente, vamos colocar um arroba column. O arroba column para a gente definir o nome dele. O name dele, ele vai se chamar vem underline horário na tabela. Vírgula, no caso, ele não precisa de tamanho, eu só vou usar o nuable para dizer que ele é nuable false. Ou seja, nuable false quer dizer que ele, no caso, ele não aceita valores nulos, ou seja, ele é um campo obrigatório. Tá, como que eu vou agora informar que ele é um campo data? Para informar que ele é um campo data, eu vou ter que colocar uma anotação que chama-se arroba temporal. Então eu posso colocar antes do arroba column ou depois do arroba column, vai do que você preferir. Eu vou colocar aqui antes do arroba column. Então eu vou escrever arroba, T maiúsculo, Ctrl espaço. E aí eu vou escolher a opção temporal, essa daqui, ó. JavaX persistência temporal. Vou dar um clique duplo nele com o esquerdo. Vou abrir e fechar parênteses. Aí dentro do parênteses eu vou clicar com Ctrl espaço. Aí ele me dá três opções. Ele pode ser date, ele pode ser time ou ele pode ser timestamp. Se ele for date, no caso quer dizer que ele só vai guardar a data. Time, ele só vai guardar a hora. Timestamp, ele vai guardar os dois, que é o meu caso. Então eu vou escolher timestamp. Ah, no caso faltou eu fazer aqui, fazer o value dele. O value igual, aí eu coloco o timestamp. Então o que isso quer dizer? Quer dizer que no caso ele vai guardar para mim as horas, o dia, mês e ano, horas, minutos, segundos e milissegundos. Então, se eu quiser só data, eu colocaria ponto .date, e se fosse hora, eu colocaria ponto .time. Pronto, está feito o campo do tipo data. Agora, eu vou colocar aqui, no caso, o valor total. Esse valor total é o valor total da venda, então ele é big decimal. Vou chamar de valor. O big decimal, a gente já viu como ele funciona, é só colocar um nome para ele. O nome dele vai ser vem underline total, e aí eu preciso colocar, no caso, o tamanho dele é diferente, a gente já viu. Eu uso o scale e uso o precision. Então eu preciso usar esses dois, eu não uso lang para ele. Eu uso scale e o precision para dizer quantas casas ele vai ter depois da vírgula. Então primeiro eu vou colocar a escala e depois eu vou, não, desculpa, falei errado, primeiro eu vou colocar a precisão. A precisão é 7, escala 2. E aí eu vou colocar aqui que ele é nuable false. Então só para lembrar o big decimal, nós já fizemos um aqui, ó. O big decimal ele já foi feito no produto. Deixa eu achar aqui, no preço. Então nós já fizemos aqui big decimal no produto. Então aqui eu vou colocar precision 7, porque ele vai ter 7 dígitos, e o scale 2, porque é 2 casas depois da vírgula. E por fim eu vou criar a chave estrangeira. Lembrando que a chave estrangeira a gente vai ter que fazer ele como se fosse um objeto. Então, private, eu vou ter uma chave estrangeira de funcionário. Vou chamar ele de funcionário mesmo. Ponto e vírgula. Aí eu preciso colocar nele, eu não uso o arroba column. Como a gente pode ver aí na direita, o que acontece? Na direita você está vendo que no caso o vendas ele está ligado com funcionário, ou seja, um funcionário ele pode participar de várias vendas. Então eu vou usar o arroba many to one. Lembrando, como que eu leio esse many to one? Essa parte da esquerda aqui é a venda, essa parte da direita é um funcionário. Então, muitas vendas pertencem a um funcionário. Então, é isso que eu estou representando aqui. Então, muitas vendas pertencem a um funcionário. É isso que eu estou representando aqui. Lembrando que no many to one, eu preciso usar a propriedade eager. A gente viu a propriedade, no caso, o fetch, desculpa, falei errado, o fetch, aonde no fetch eu vou falar que é eager. Lembrando o que é o eager. Quando eu carregar as vendas, os funcionários vão ser carregados juntos. E aí eu preciso colocar qual é o nome. Só que o nome eu não posso usar o arroba column. Para isso eu vou usar o arroba join column. O join column a gente viu que eu preciso fazer três coisas. O primeiro é o name.
o segundo é o referenced column name e o terceiro é o enable. Eu tenho que fazer esses três. Primeiro, o name é o nome dele na tabela venda. Se vocês olharem na direita, o nome dele na tabela venda é vem underline tbl funcionários underline fun código. Como vocês podem ver aí na direita, esse é o nome dele que está vem underline tbl funcionários underline fun underline código. Então só para vocês verem na modelagem, esse é o nome que a gente... Opa, fiz errado ainda. E eu não tenho a palavra vem aqui. Então acabei esquecendo. Então o nome que você está vendo aí na direita é tbl funcionários underline fun underline código. E esse é o nome na tabela venda, ou seja, na tabela filha. No referenced column name é o nome dele na tabela pai. Na tabela pai, como vocês podem ver na direita aí, ele é fun underline código. E aí eu coloco enable false. Enable false quer dizer que, sem aspas, né, na verdade, enable false. Sem aspas quer dizer que, enable false quer dizer que é um campo obrigatório, ou seja, quando eu for fazer uma venda, vai ser obrigado a informar o funcionário que fez a venda. E por fim, eu faço os gets and sets. Então, botão direito, opção source, opção generate getters and setters. Eu pressiono o botão select all e pressiono o botão OK. Pronto, ele gerou tudo para mim. Então, só passando aqui para vocês verem como ficou, para vocês terem uma ideia de como que ele ficou. Passando aqui. Então, ele ficou, vocês têm que ficar idêntico ao meu. Então, a novidade para nós foi o campo do tipo date. Esse tipo eu não tinha mostrado para vocês ainda. O demais eu já tinha mostrado nas videoaulas anteriores. Então, agora eu vou salvar. Eu vou abrir o arquivo Hibernate CFG. Lembrando que no Hibernate CFG eu preciso colocar o mapping class. Então, lá no final do Hibernate CFG, coloquem o mapping class. Então, vou colocar aqui a venda. Então, as outras três já estavam colocadas porque eu já fiz nas videoaulas passadas. E vou abrir agora, só mostrar para vocês como ficou, né, o meu Hibernate CFG. Na verdade, eu só editei a última linha. E vou abrir o gera tabela para rodar ele, que está aqui dentro do main. Então eu vou clicar com o botão direito nele, opção Run As, opção Java Application. E vou aguardar, olhar aqui no meu console, ele fazer a geração para mim. Então ele está fazendo a geração para mim, foi feita aqui. Só um detalhe também que eu gostaria de comentar, que eu acabei esquecendo. No Hibernate CFG, alguns andaram perguntando, até acabei mudando o meu aqui, esqueci de informar. O meu estava aqui, update. Alguns mandaram perguntas para mim, falando que a tabela não estava atualizando. O update, pessoal, ele não atualiza todos os casos. Tem alguns casos que o update ele acaba não fazendo a atualização correta. Se isso acontecer, no lugar do update, você coloca o create. Qual que é a diferença do create para o update? O create, ele sempre gera a tabela do zero. Ou seja, se tiver dados, ele vai apagar os dados, na verdade vai dropar a tabela, né? Ele vai apagar a tabela e vai criar ela do zero. Ou seja, ele vai dar um drop table e depois ele vai dar um create table. Que foi o que ele fez aqui no meu log, ó. Se você olhar aqui, ó, ele fez alguns drops, ó. Ele fez alguns drops. Ele fez uns drops e depois mandou criar as tabelas. E depois ele fez uns alter para adicionar para mim as chaves estrangeiras. Quando você usa update, o update ele mantém os dados e tenta alterar a tabela. Só que tem algumas situações que ele não altera. Por exemplo, às vezes tem casos que você adiciona um campo, você troca o tipo do campo, ele não troca na tabela, por exemplo, o tamanho. O tamanho nós estamos usando o scale, 7,2. Se você colocar 9,2, geralmente ele não atualiza. Então precisa tomar um cuidado com o update. Então na verdade, eu costumo usar mais o create até do que o update quando eu estou começando um sistema.
E aí depois eu nem uso o update, eu uso um outro que é o validate depois. O que é o validate? O validate é quando está pronto já o sistema, ele só valida se o que está no Java é igual ao que está na tabela. Então eu gosto de usar o create primeiramente e depois usar o validate. Então se você está tendo problemas na geração aí, ele não está gerando corretamente, é bom você dar um create que ele vai resolver o problema. Bem, pessoal, é isso que eu queria mostrar nessa videoaula. A gente se vê na próxima videoaula, então, onde a gente vai finalizar a modelagem, no caso, a anotação do item. Não esqueça de compartilhar e curtir o canal e a videoaula. Muito obrigado, a gente se vê na próxima. Abraços, até mais.